Eu estava testando o meu microfone e a câmera está funcionando, ok? Ok. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Bárbara Aquino, membro da comissão organizadora. É um prazer organizar esse evento com meus colegas e contar com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia. O início das mesas acontece às 10, às 14, às 16 e com as conferências às 19 horas. Esse é um evento idealizado pela reitoria da UFSB e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade da programação. Iniciaremos em instantes a mesa Tecnologias Interativas e a Educação Conectada, possíveis caminhos para a formação em saúde no século XXI, proposta pelo Centro de Formação em Ciências da Saúde. Essa mesa será mediada pelo professor William Freitas. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-las através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pelo mediador aos convidados e convidadas ao final das apresentações. Importante, assinem a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do vídeo no YouTube. Passo agora a palavra para o professor William, que fará a apresentação dos convidados e convidadas. Boa mesa. Obrigado, Bárbara. Enquanto decano do Centro de Formação em Saúde, eu agradeço o convite feito pela Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, para que a unidade acadêmica possa estar participando através dessa mesa do seminário em rede da UFSB, Educação, Políticas e Virtualidades. O tema dessa mesa são tecnologias interativas e a educação conectada, possíveis caminhos para a formação no século XXI. Então, nós estaremos debatendo, a partir desse momento, a importância dessas novas tecnologias, principalmente na área da saúde, visto esse momento de pandemia. Então, nós temos uma situação de agravo à saúde, amplamente divulgada, que está impactando a vida de todos, e nada melhor do que nós estarmos discutindo um pouco dessas tecnologias e dos avanços que possam ocorrer durante esse período na formação em saúde. Essa mesa é composta pela professora Rocio Elizabeth Chaves Álvares, doutora da UFSB, graduada em enfermagem, doutora em ciências da saúde e pós-doutorado em saúde coletiva. Professora Maria Cristina Camargo Fonseca, professora pela Universidade Estadual de Feira de Santana, graduada em enfermagem, mestre em saúde coletiva, saúde comunitária e doutora em saúde pública. Tem MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Professora Gabriela Andrade Silva, professora também da instituição, graduada em Psicologia, mestrado e doutorado em Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo. Professor Miguel Andino de Palanes, professor da UFRB, graduado em Medicina, pós-graduação em Atenção Básica e Medicina de Família, especialista em Medicina de Família e Comunidade e mestrado em Saúde da Família. Professor Sérgio Silva Freitas, também professor da UFSB, graduado em Medicina, especialista em Farmacologia e Ortopedia, mestrando em Saúde da Família. Professor Adroaldo de Jesus Belens, professor da FPC, graduado em Filosofia, doutorado em Saúde Pública, mestrado em História Social. E professora Jane Mário de Medeiros Guimarães, também professora da UFSB, licenciada em Ciências e bacharelado em Economia, doutorado em Saúde Pública, mestrado em Políticas Públicas Educacionais, tem MBA em Economia e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então, como dito, estaremos nessa tarde discutindo possíveis mudanças na formação em saúde, decorrentes da ampliação do uso de tecnologias interativas no cuidado, prevenção e promoção da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Passo a palavra, neste momento, para a professora Maria Cristina Camargo Fonseca iniciar a sua apresentação.
Professora Maria Cristina, não te ouvimos. Tivemos um pequeno problema com o microfone de professora Maria Cristina. Vamos iniciar, então, com a professora Rossi. A professora Rossi está com a palavra. Boa tarde, como vão? Boa tarde a todos vocês, os convidados dessa mesa. Boa tarde também à audiência, né, os participantes que estão no YouTube. Eu agradeço pelo convite. Eu não sou uma especialista em tecnologias na educação, mas eu vou iniciar essa mesa trazendo a problemática. Então, o tema ele vai estar mais centrado em problematizar a situação que estamos vivenciando atualmente, e a partir daí, quais os caminhos, os rumos possíveis que podem, né, em conjunto com os colegas da mesa, a gente pode ter, né, talvez algumas ideias que surjam, que sejam possíveis de trilhar né, ao longo dos próximos meses, não só na UFCB, como em outros contextos da educação e a formação em saúde, nessas virtualidades. Enfim, eu vou me ater ao tempo para poder fazer dentro do tempo programado. Então, eu venho para essa mesa trazendo um pouco, né, como eu já disse, problematizando a formação em saúde e as tecnologias interativas nos tempos atuais. E uma das coisas que a gente precisa, primeiro, é situarmos no lugar onde nós estamos, por que nós estamos aqui. Devido à imposição do distanciamento e isolamento social por causa da pandemia, né, do vírus SARS-CoV-2 no país e no mundo, que desde março deste ano, né, o sistema de educação pública parou abruptamente. Então, isso é sabido, todos nós estamos vivenciando essa situação, um recesso longo das aulas presenciais na formação em geral, né, na educação em geral. Vocês estão me ouvindo direito? Porque eu aqui não sei, realmente tem muito barulho, me desculpem. Vou tentar colocar, senão esse... Certo. Pois bem, diante de toda essa situação, a gente se foca no problema da formação superior. O sistema, né, da educação superior também parou, literalmente, mesmo não tendo demonstrado toda a sua dinamicidade antes da pandemia, falando em termos de tecnologias interativas, né, nessa educação superior. E aí, a gente, né, entra nesse contexto todo, problematizando e questionando um pouco esse avanço acelerado das tecnologias e da interconectividade nas últimas décadas. A gente reconhece que nós temos e tivemos, né, nas últimas décadas, um crescimento acelerado, né, aumento acelerado das tecnologias e interconectividade no mundo inteiro. O Brasil não podia estar fora
desse avanço, né? Se reconhece que essas tecnologias interativas também, ao mesmo tempo, não alcançam a todos por igual, ainda no nosso século XXI, que é um século revolucionário, né, em termos de tecnologias. E nesse mundo capitalista que a gente vive, há séculos, né, observam-se escandalosas diferenças, a começar pelas chamadas de intolerância, de gênero, de raça, etnia, de religião, até as gritantes diferenças que se abrem passo dissimulado entre as nossas leis e direitos e deveres num Brasil que estamos em latente estado de subdesenvolvimento, o que nos arrasta para essas lentíssimas melhorias no Sistema Nacional de Educação e Saúde, principalmente. Então, com a pandemia, a Unesco fez uma estimativa, né, nesse ano, durante a pandemia, que mais de 50 milhões de estudantes foram prejudicados devido ao fechamento abrupto das escolas e instituições de ensino no país, né? Esse é um relatório da Unesco deste ano, né? E estamos falando do Brasil. Então, diante desse panorama, o governo autorizou a mudança de aulas presenciais por aulas remotas durante o tempo da pandemia. Mas o que a gente precisa questionar, né, ou problematizar é assim, se alguém sabe se essa estratégia em nível nacional alcança todos os estudantes do país. Hoje de manhã tivemos uma mesa sobre as desigualdades, né, e a inclusão nesses tempos de pandemia. Então, a gente precisa se questionar isso, né, ou se vemos mais uma vez como as gritantes disputas e diferenças, né, que antes já elenquei aqui, se acentuam mais ainda no meio dessa situação grave de crise de saúde pública e social que estamos enfrentando, né? Quem tem acesso a essas tecnologias e a essas ferramentas, né, a essa conectividade? Quem pode aderir a toda essa tecnologia de forma tranquila, no conforto do seu lar, né, nessas aulas remotas? Então, são questões que eu trago, né, para a gente poder desenvolver o tema junto com a mesa. Emergem, então, nesse contexto, né, as diferenças entre classes sociais, entre gêneros, entre raças, e os direitos das pessoas que estão notoriamente negligenciados para uma parcela não tão pequena da população brasileira. Se nós sabemos que apenas menos de 30% da população se encontra na linha ascendente ao topo da pirâmide populacional, os que estão em melhores condições, digamos assim, e sabemos também que a maioria de pessoas e famílias no Brasil pertencem às camadas sociais mais baixas, mais pobres, mais vulneráveis, e com maiores carências sociais, políticas, econômicas, e em todos os âmbitos do desenvolvimento humano. Diga-se, moradia, patrimônio, trabalho, renda, lazer, conforto, tecnologias e interconectividade também entram nesse bolo, né? E serviços básicos, né? E por aí vai. Então, se as aulas, por um lado, né, as aulas, digamos assim, foram retomadas de forma virtual nas instituições de ensino público e privado no país, nem todos os estudantes conseguiram a tão desejada acessibilidade para continuar os estudos regularmente, por diversos fatores, como falta de computador ou de internet, banda larga em casa, falta de tempo ou trabalho, ou em outros casos existem os equipamentos ou serviços, mas de forma muito limitada, como, por exemplo, um único computador para toda a família, onde os irmãos supostamente deveriam estudar virtualmente, né? Então, uma família numerosa, digamos assim. Ou um pacote de internet reduzido no celular de poucos membros dessa família, né? Como apontam alguns dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, né? Que é um estudo feito em 2019, isso antes da pandemia. Então, se já existia uma evidente desigualdade tecnológica e de conectividade antes da pandemia, e somente isso agora veio se agravar. Então, é um quadro que somente, como disseram hoje na mesa de manhã, veio escancarar na nossa frente uma situação real muito delicada, um quadro
que com essas medidas de distanciamento social e suspensão das aulas presenciais só veio a piorar, né? O que antes, pelo menos, chegava para uma grande parcela da população estudantil em condições não tão ótimas, agora, digamos, mal consegue chegar sequer para um 40% dessa mesma população em iguais condições ou melhores condições do que antes, né? Antes da pandemia, né? Falando nesse contexto da pandemia do antes e agora, né? E o depois, o que será. Então, é nesse contexto retratado que a educação conectada por meio de tecnologias interativas ganha destaque, mas como um paliativo emergencial diante da impossibilidade de atividades presenciais de ensino-aprendizagem. Então, com que estratégias e metodologias devemos lidar nesse novo cenário que estamos vivenciando no Brasil, né? E na nossa região também, né? Claro está, né? Para que essa atitude que é emergencial, adotada, né, de forma emergencial, seja de fato uma educação, digamos assim, metapresencial à distância, com todo o rigor e o uso dinâmico de metodologias ativas de aprendizagem. Se sabemos que existe inúmeros recursos hoje em dia em que a tecnologia tem dado passos gigantescos para a melhoria do ensino-aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, lidamos com as mesmas mazelas de natureza social, econômica e política, que não nos permite uma igualdade de condições para que os nossos estudantes possam aproveitar todos esses recursos tecnológicos com tranquilidade, conforto e segurança. Sem ir muito longe, né, já no âmbito da UFCB, como muitas outras instituições de ensino superior público no país, apesar de termos parte dessa tecnologia toda ao nosso alcance, também temos as mesmas dificuldades que até o momento estamos problematizando. Sabe-se, por exemplo, que foram realizadas pesquisas e enquetes virtuais na comunidade universitária UFCBiana com os discentes, e sabe-se também que menos de 50% desses discentes deram um tipo de resposta a essas enquetes ou pesquisas desenvolvidas de forma, de novo, virtual ou por e-mail, né? Para esse retorno às aulas de forma metapresencial nessa instituição, por exemplo. Outra das ações que eu posso dar fé, né, que temos desenvolvido, é realizar também pesquisas através da coordenação dos cursos. Por exemplo, o curso de bacharelado interdisciplinar em saúde, ele realizou uma pesquisa em todo o mês de julho, entre junho e julho, com os estudantes para ver as dificuldades dele no retorno às aulas. A minha grande surpresa foi que apenas o 40% desses estudantes do BI Saúde responderam à pesquisa. Então, eu não sei a real situação desse outro 60% da população estudantil que é do BI Saúde, por exemplo, né? Outra das ações de enfrentamento que tem se dado aqui na instituição, por exemplo, é a abertura digital, também, né, convocado através da internet, por e-mail, né, para suporte tecnológico e de equipamento desses estudantes que apresentam esse tipo de carências em relação às tecnologias, né? Mas falta saber se, pelo menos, atingiu uma grande, né, parcela da população estudantil da UFCB. Quantos estudantes são? 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.500, então por aí vai, né? Vamos saber daqui a pouco quantos se inscreveram realmente e quantos estão com essas necessidades, essas carências, né? E esperamos que tenha chegado, pelo menos, a um grande número dessa população estudantil que realmente necessita desse apoio institucional. Então, depois dessa problematização, deixo alguns questionamentos para que a instituição, os docentes, a comunidade em geral, pensem na inserção das tecnologias interativas para que ilumine um caminho possível na formação em saúde e na formação na educação em geral, né, na educação universitária, né, mas sem desvincular essa problemática dos reais problemas que enfrentam muitos estudantes na nossa região. A gente precisa lembrar onde nós estamos inseridos, em que território, né?
e que, ao mesmo tempo que eles têm que conviver, né, esses estudantes, com esse problema da educação tecnológica, eles devem enfrentar também a pandemia, que toca às suas portas, entra em suas casas, né, sem necessidade, às vezes, do vírus afetar seu corpo de forma direta, mas sem afetar a organização de suas vidas, sua renda familiar, a readaptação a novas formas de sobreviver num meio adverso para esse grupo, né, um grande grupo de estudantes e suas famílias nessa região onde nos encontramos, né. E eu trago aqui uma lembrança que a gente precisa, digamos assim, uma questão que a gente precisa lembrar o tempo todo. Quando a gente estuda na área da saúde, um dos estudos básicos que a gente tem, fundamental, é o estudo sobre o SUS, ou a política do SUS. E no SUS, uma tríade tem ecoado desde sempre, desde sua criação como política social de saúde pública, o denominado os princípios da equidade, a integralidade e a universalidade no SUS. E eu almejo realmente que esses mesmos princípios tão estudados na formação em saúde sejam colocados em prática quando dos planejamentos e as ações para a educação conectada por tecnologias interativas no século XXI. Então, realmente, isso é um disparador que a gente precisa começar a fazer uma crítica, uma reflexão, para poder ver onde que a gente vai caminhar, quais seriam os rumos. E alguns aspectos que eu trago agora para considerar para essa educação tecnológica interativa, logicamente eu não sou especialista, mas a gente tem que reconhecer que precisamos sim de especialistas na área. Por exemplo, no uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, nenhum docente, nenhum de nós aqui, e mais ainda os que não somos da área específica, aprende, digamos assim, de forma imediata, esse uso intenso, digamos, de tecnologias de informação e comunicação. Se aprende com a prática, com a vivência e com o treinamento. Outra questão a considerar são os ambientes virtuais de aprendizagem, e aqui na UFCB nós temos, por exemplo, o Moodle. Então, é um ambiente, uma aba que poderia ser muito bem utilizada. A interação com o conteúdo digital é outro dos aspectos a considerar. Por exemplo, né, vídeo, áudio, wiki, testes, discussões, fóruns, material didático, tudo isso proporcionado de alguma forma metapresencial. O tempo para planejamento de componentes curriculares ou de disciplinas online, com equipe multidisciplinar atuando de forma contínua na plataforma digital, também é muito importante. Então, tanto da parte tecnológica, como da parte das disciplinas especificamente, né, os profissionais que lecionam essas disciplinas, né. O treinamento específico para docentes e discentes no uso dessas ferramentas deve se destacar, é muito importante. Sem esse treinamento, muitos professores se sentem com pouca capacidade, digamos assim, de poder arriscar a poder dar continuidade em aulas metapresenciais, por exemplo, né? Segundo esse comitê gestor da internet do Brasil, nessa pesquisa feita entre 2018 e 2019, por exemplo, apenas 22% de docentes no Brasil manifestaram que tiveram algum tipo de capacitação sobre tecnologias e equipamentos para atividades de ensino. Então, é um número bem reduzido, como vocês podem ver, né? Também devemos estar atentos para uma educação digital inclusiva para todos os estudantes com algum tipo de deficiência. Isso foi falado também hoje de manhã na mesa sobre desigualdades e inclusão na pandemia. Então, é muito importante que esses estudantes, de alguma forma, também eles estejam, né, dentro de toda essa retomada das aulas, de uma forma que eles se sintam à vontade, confortáveis para poder dar continuidade. E para isso precisam de algum suporte. Erradicar a educação centrada no docente, sendo o docente apenas um transmissor de conteúdo, é muito importante, né? E estimular e interagir mais com os estudantes para uma aprendizagem mais ativa e significativa através da metapresencialidade, né?
E, por fim, apostar em projetos colaborativos, como equipes ativas de aprendizagem entre os estudantes, né? Então, isso é muito importante, aprendizagem baseada em problemas, equipes ativas de aprendizagem. Aulas meramente expositivas, mesmo que elas sejam gravadas em vídeo, né, que sejam vídeos gravados, são um pouco estimulantes para exercitar a criatividade do aluno, né? E mais ainda, no ensino digital, isso já se complica, né? Então, a educação conectada deve ser democratizada, descartando essa produção em massa, essa visão mercadológica e corporativista que muitas vezes a gente encontra ou vê muito nas universidades e instituições privadas, né? Quanto mais cursos à distância tem, menos é o preço ou valor dos cursos e muito mais gente eles captam para poder fazer esses tipos de educação à distância. Então, isso não é uma, digamos assim, uma saída para essa pandemia, né? Investir na criação de políticas públicas, regulamentação, avaliação do ensino tecnológico e digital deve ser também uma prioridade para acompanhar a educação à distância no século XXI, né? Então, essas são algumas ideias iniciais que eu gostaria, inclusive, colocar para os demais membros da mesa, para começarmos depois, né, esse debate. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rocio. Trouxe à tona pontos importantes para nós iniciarmos esse debate, principalmente com relação ao acesso dos discentes às tecnologias de informação. Então, sem acesso por parte dos discentes a tecnologias apropriadas e também a professores capacitados, fica difícil pensar numa proposta e em estratégias que permitam a construção do conhecimento utilizando tecnologias remotas. Dando sequência agora, vou estar passando a palavra para a professora Gabriela, Andrade Silva, que vai estar dando continuidade. Boa tarde, deixa eu só conseguir ligar minha câmera aqui. Boa tarde, Gabriela, a palavra está contigo. Pronto. Eu só preciso compartilhar minha apresentação aqui. Eu tenho habilitação para compartilhar ou preciso encaminhar para a Bárbara? Como é que está funcionando? Rodrigo vai lhe dar permissão agora, viu, professora? Certo, pronto. Já estou com permissão aqui. Deixa eu só, então, conseguir compartilhar. Foi aqui? Vocês enxergam? E agora deu alguma coisa aqui. Alô? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, eu ouço. Estou ouvindo também, professora. Tentando voltar aqui para o webconf, mas agora travou na tela aqui de colocar a apresentação, aparentemente. Ele está carregando. Pronto, ok. Aguarda um pouquinho. Bom, eu vou começando aqui enquanto está carregando, só para a gente também não perder muito tempo da conferência, né? Mas, então, primeiro, boa tarde, pessoal. Eu queria agradecer a organização do evento, professora Jane, professor William, né, e demais pessoas que estão organizando esse evento pelo convite. Fiquei bastante contente de poder participar, principalmente porque é um tema com o qual eu já tenho trabalhado desde que a gente começou aqui a pandemia, né, que é a questão da educação conectada. No meu caso, é dentro da área da psicologia. Então, já tem um tempinho que a gente começou o plantão psicológico online.
E é uma modalidade de atendimento psicológico em que a gente está atendendo as pessoas na pandemia, mas mediado por tecnologias de informação e comunicação. Então, o plantão psicológico online, na verdade, partiu do plantão psicológico presencial, que era um serviço que a gente estava prestando aqui no campus Paulo Freire, em que a população nos procurava e a gente ficava junto com os estagiários uma vez por semana, nas salinhas ali de tutoria, aguardando para poder fazer o atendimento, né? E então é um atendimento que não tem horário marcado, não precisa se inscrever antes, a gente simplesmente acolhe as pessoas que vão nos procurar naquele momento, né? Mas aí, depois de mais ou menos um mês que a gente começou com esse serviço, e que estava tendo uma boa procura, estava funcionando bem, a gente teve a interrupção por conta da pandemia. Nesse momento, a gente estava, então, já com cerca de 14 estagiários trabalhando conosco, e a nossa preocupação foi, então, o que a gente ia fazer, se a gente ia parar esse serviço, ou se a gente ia poder continuar, mas a princípio parecia que a pandemia ia terminar, né, que a gente ia conseguir voltar em breve da quarentena, então a gente acabou decidindo dar uma paradinha por um tempo, só que a gente foi vendo que não estava dando para voltar, né, e ao mesmo tempo as demandas de saúde mental foram se ampliando muito, as pessoas nos procurando, perguntando se havia alguma alternativa, se a UFSB poderia oferecer alguma coisa naquele momento de pandemia. E aí o que a gente acabou decidindo fazer foi retornar com o serviço num formato online. E isso também só foi possibilitado por conta de uma alteração numa resolução do Conselho Federal de Psicologia. E que aí era legal se eu carregasse aqui o arquivo que eu poderia mostrar melhor para vocês as resoluções. Mas basicamente é o seguinte, na psicologia a gente tem resoluções permitindo a prestação de serviços psicológicos em modalidade online desde o ano 2000. Foi a primeira resolução que surgiu. Porém, a gente foi tendo algumas alterações aí de percurso, né? Então, no ano 2000, foi permitido que a gente prestasse esse tipo de atendimento, porém, era preciso fazer um cadastro no site do Conselho Federal de Psicologia e aguardar essa aprovação. Esse cadastro não era do psicólogo, era do site que ele estava usando. Então, era preciso que o psicólogo mandasse desenvolver um site que tinha que ter uma série de medidas de segurança e, a partir, então, desse site, que era possível realizar esse atendimento, né? E aí começaram a se inscrever diversos psicólogos. Então, no primeiro ano em que isso foi aberto, que na verdade foi o ano de 2004, não teve nenhuma inscrição. No ano de 2005, se eu não me engano, já eram 8, e isso foi se ampliando, né, o número de novas inscrições, até que lá para o ano de 2017, que foi o último ano em que isso funcionava dessa maneira, já se tinha cerca de 500 novas inscrições. Novas, quer dizer, fora as que já existiam, né? No total, eu acho que chegou a ter mais de 2.000 sites de psicologia já trabalhando nessa modalidade. Ou seja, não é uma coisa nova na psicologia o atendimento remoto. Porém, é uma coisa nova na formação, certo? Então, o que aconteceu? Durante todo esse tempo, a gente tinha psicólogos que estavam atuando nessa modalidade remota, mas a gente não tinha como formar estudantes para isso. Essas resoluções do Conselho Federal de Psicologia foram mudando também. Então, em 2004, né, em 2005 e tudo, as resoluções diziam assim, que esse atendimento psicológico podia ser prestado em modalidade experimental, sem cobrar honorários, ou seja, era só para fins de pesquisa naquele momento, né? Isso foi mudar em 2012, quando veio uma regulamentação do Conselho dizendo que era possível agora oferecer orientação psicológica limitada a 20 atendimentos síncronos ou assíncronos, né? Então poderia ser também por e-mail, chat, etc. Ou então clientes em trânsito, ou seja, aqueles que estão viajando, né, e que por algum motivo então estão em trânsito e a gente poderia atender, né? E aí começou a ter mais inscrições, então, de sites nesse momento, né? Foi só em 2017 que o CFP parou de exigir um site próprio para isso. Principalmente porque começaram a surgir outras plataformas, como, por exemplo, a do Google, tinha o Google Hangouts, a do Skype, né?
que permitiam essa troca de mensagens, de áudio, etc., com uma qualidade melhor do que geralmente era possível desenvolver nos sites, e até mesmo a segurança talvez fosse melhor, né, muito provavelmente. Então, em 2018, surgiu uma resolução dizendo que agora não era mais preciso cadastrar o site, era preciso cadastrar o psicólogo, e esse psicólogo, então, fazendo esse cadastro, iria dizer que tipo de recurso ele iria usar, né? E esse cadastro, então, passa por uma aprovação do Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem que se inscrever, aguardar essa aprovação, e depois a gente pode começar os atendimentos, né? Bom, então, em 2018, a gente teve um grande boom, assim, né, de psicólogos se inscrevendo. Então, a gente passou a ter 1.000 e poucos psicólogos em 2018 inscritos. Depois, em 2019, já passou para cerca de 18 mil. E, por fim, em 2020, a gente ainda está na metade do ano, mas a gente já tem quase 60 mil psicólogos inscritos nessa modalidade de atendimento, tá? E isso, claro, foi muito ampliado por conta da pandemia. Então, quando surgiu a pandemia de Covid-19, foi necessário, então, que os psicólogos se adaptassem a essa situação do atendimento virtual, né? E aí, como é que fica, então, a formação nesse cenário? Então, a nossa pergunta começou a ser muito essa, né? A gente tinha parado os estágios por conta da pandemia, e a gente acabou começando os atendimentos remotos, e a princípio decidimos não começar com os estudantes estando no comando, vamos dizer assim, do atendimento, né? Porque a gente achou que era muito prematuro, era uma coisa que a gente mesmo estava aprendendo. Foi só em 2020, tá, que surgiu uma resolução permitindo atendimentos emergenciais nessa modalidade. Então, até 2018, era preciso, até 2018, até esse ano, era possível fazer atendimentos assim, por exemplo, de psicoterapia, uma coisa agendada, uma coisa que não fosse uma emergencial, né? Então, em situações de emergência, urgência, desastres, e situações de violência, né, violação de direitos, isso não era possível. Então, o plantão também não era possível, porque o plantão é um atendimento emergencial, né? E aí foi em março desse ano, de 2020, com a pandemia, que caiu essa vedação e que a gente pôde, pela primeira vez, criar o plantão nessa modalidade. Então, até para a gente que é professor, isso era tudo muito novo. Então, a gente decidiu começar com nós mesmos fazendo os atendimentos e os estudantes nos acompanhando, mas como ouvintes, certo? E anotando, então, tudo o que acontecia para a gente discutir depois, participando também da elaboração de prontuários e da elaboração de diários de campo, que nos ajudam, então, tanto a pensar o atendimento, como está se dando, quanto também a fazer pesquisa, porque se é uma coisa tão nova assim, a gente decidiu que gostaria de usar esse material também para pesquisa, para a gente entender o que estava acontecendo, tanto na pandemia, quanto na transformação desse atendimento para uma modalidade digital. A princípio, as coisas estavam fluindo muito bem, e é uma ideia que a gente achou maravilhosa, porque, veja, a gente estava conseguindo juntar ensino por meio dos estágios, pesquisa e extensão, porque a gente está oferecendo um serviço para a universidade. Então, a gente conseguiu articular as 3 funções principais da universidade, principalmente da universidade pública, em um único projeto que estava funcionando, e está funcionando, na verdade, muito bem. Mas a gente começou depois a ter uma série de entraves em termos legais para fazer isso funcionar. E aí é isso que eu gostaria de discutir aqui hoje, né? Então, a primeira questão que surgiu, que foi um entrave para a gente, foi o seguinte: existe uma portaria, acho que a maioria que conhece, do MEC, que é a portaria 544 de 2020, que está permitindo, nesse momento, que a gente faça uma substituição das atividades presenciais pelas atividades remotas, certo? Porém, ela prevê o seguinte, que no caso de práticas e de estágios, a gente precisa seguir as DCN. As DCN da psicologia são de 2011, e elas dizem uma série de coisas, né? Mas não falam exatamente como tem que ser esses estágios, se eles são presenciais, se eles são online, né? Mas em 2019 foi aprovado pela SES do MEC o texto novo das DCN, que na verdade ainda não está valendo, mas ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, já que a apresentação não subiu, tá?
ele fala que a duração do curso de psicologia é de 4.000 horas, tem que ter pelo menos 20% de estágio, e aí fala o seguinte: os cursos serão ofertados na modalidade presencial. E em atendimento aos preceitos dos cursos de graduação, eles devem levar o aluno a conhecer e usar adequadamente os recursos tecnológicos atuais. E aí ele fala especificamente da atividade de estágio. As atividades de estágio obrigatório e supervisionado devem ter orientação presencial, tá? Então, eu estou destacando isso porque nas próprias DCN, apesar de dizer que a gente tem que ensinar os alunos a usar adequadamente os recursos tecnológicos, fala que os estágios devem ser presenciais, né? Bom, diante desse impasse, tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, se pronunciaram num documento que foi lançado com orientações no dia 15 de junho desse ano, e eles trouxeram uma série de restrições quanto à realização de estágios mediados por tecnologias de informação e comunicação. Então, o que eles disseram, em linhas gerais? Que os marcos legais definem que as atividades práticas e de estágio sejam realizadas na modalidade presencial, se referindo principalmente às DCN. Mas, como eu disse, essas DCN de 2019 ainda não estão em vigor, tá? Elas foram aprovadas, mas ainda falta uma certa tramitação para que elas entrem em vigor. Outra, eles falaram que essa construção de que a modalidade de que a psicologia deve ser ofertada em modalidade presencial foi baseada em compreensões consensuais, historicamente, que contempla a diversidade dos fazeres dos psicólogos, que trabalham, então, com uma série de comunidades, inclusive algumas que não têm acesso à internet, né? Eles falam da falta de internet de uma parcela considerável da população, muitas vezes a mais vulnerável, e que então não teria acesso aos serviços, e também a falta de internet de estudantes, que também poderiam ficar prejudicados. E além da internet, seria a questão do letramento digital, tanto de docentes quanto de discentes, que poderia implicar, então, em perda da qualidade do curso e da qualidade do trabalho do profissional também, docente, né? Por fim, eles questionam o sigilo, se é possível a gente manter sigilo num atendimento online, seja por possíveis invasões de hackers, como também porque, por exemplo, hoje eu estou aqui na minha casa, mas minha filha pode entrar aqui a qualquer momento, pode ser que minha parede não tenha um isolamento sonoro, e como fica a casa dos estudantes também, será que eles têm um espaço privativo para poder acompanhar isso? Então, por conta disso, tanto a ABEP quanto o Conselho Federal de Psicologia orientam a não fazer os estágios nessa modalidade. E aqui eu quero apresentar, então, um contraponto, né, que eu venho pensando junto com a equipe. O professor Caio Rudá também, que está nos estágios comigo, que está no plantão psicológico, a gente tem, então, um contraponto para apresentar essa questão, então, que está sendo colocada pela ABEP e pelo CFP. Que como eu expliquei no começo dessa apresentação, as práticas profissionais já estão autorizadas, usando as tecnologias de comunicação e informação, certo? Então, as práticas profissionais mediadas por TICs já estão autorizadas desde o ano 2000, primeiro em caráter experimental, mas desde o ano de 2018, pelo menos, né? Isso se a gente não for considerar antes, 2012, já estão autorizadas também como prestação de serviços, inclusive com honorários. Então, a gente se pergunta como é que a gente não pode, então, treinar os nossos estudantes para fazer uma prática que está já consolidada, que está autorizada para a nossa profissão, né? E como é que a gente vai fazer, então, para esses estudantes depois assumirem essas práticas sem terem tido uma oportunidade de desenvolver essas habilidades e essas competências? Então, existe uma contradição quando o Conselho Federal de Psicologia, ao mesmo tempo em que ele autoriza o uso de práticas, a atuação profissional mediada por tecnologias de informação e comunicação, ele veda as práticas de estágio realizadas nesse formato. Bom, e aí eu gostaria de trazer, então, o contraponto também do que a gente acredita que a educação online pode oportunizar. É claro que existe uma série de limitações da modalidade não presencial. Opa, abri uma apresentação, que bom! Então, só que agora eu não sei se eu vou conseguir aqui voltar para onde eu estava aqui, hein, para poder mexer nela. Deixa eu ver se eu consigo aqui.
Eu não estou conseguindo agora voltar para a sala virtual aqui, mas tudo bem, eu vou continuar falando só, então, que é o que dá para fazer. Então, o que eles fizeram, né? Eles autorizaram, né, a atuação profissional, mas vedaram os estágios. E a gente, então, está colocando, olha, tá bom, tudo bem que a gente tem também uma série de restrições em relação às questões virtuais, à virtualidade, mas também existem questões importantes que essa modalidade pode oportunizar na formação. Quais são elas, então, né, que a gente gostaria de trazer? Primeiro, momentos como esse. A gente está aqui no momento com 124 pessoas assistindo esse seminário em rede. Eu sei que tem pessoas de várias cidades aqui, vários municípios. Então, por exemplo, eu estou aqui em Teixeira de Freitas, a professora Jane é de Itabuna, né? Tem pessoas aqui de vários locais do Brasil que estão assistindo a essa apresentação. E, inclusive, a gente consegue ter uma comunicação síncrona em que vocês podem fazer perguntas, eu estou vendo aqui no chat, né, as conversas, etc., a gente consegue discutir. Então, não é somente uma coisa assim que eu estou falando, vocês estão escutando, a gente consegue interagir também por esse meio, né? Menos numa turma tão grande e mais em turmas pequenas, né, quando é possível, mas isso já é possível, né? Momentos como esse. Outra questão, se as próprias diretrizes curriculares nacionais nos dizem que a gente precisa levar o aluno a conhecer e usar adequadamente as tecnologias atuais, então a gente precisa oportunizar isso de alguma maneira. E a prática de estágios online poderia ser uma forma de oportunizar que eles aprendam essas habilidades, né? Ao mesmo tempo também que se fala que uma parte da população não teria acesso a esse tipo de serviço, e com isso eu concordo completamente, existe uma outra parcela da população que consegue acessar o serviço justamente por conta desse tipo de modalidade online. Então, por exemplo, as pessoas mais jovens, como adolescentes, né, ou jovens adultos, costumam ter acesso mais facilitado à internet. E isso a gente tem percebido que mesmo nas classes socioeconômicas mais baixas, né, que tem mais dificuldade financeira, muitas vezes as pessoas têm acesso a um smartphone, conseguem pegar o Wi-Fi de algum lugar, ou tem algum pacote de dados, e as pessoas têm acessado. Eu tenho certeza de que a maior parte das pessoas que estão acessando o plantão psicológico são pessoas que não poderiam pagar por um atendimento presencial. A gente percebe isso no perfil que a gente está atendendo. E a gente pensa também na questão de que são pessoas que não estão tendo que se deslocar e pagar uma condução, por exemplo, para ir para a clínica escola. Então, eu me lembro do meu tempo de graduação, quantas pessoas que eu deixei de atender porque ligavam e falavam, olha, eu não vou poder ir porque a gente não tem dinheiro para o passe para ir para a clínica escola. E, nesse caso, as pessoas estão sendo atendidas de dentro das suas casas, né? Pessoas também com redução de mobilidade, cadeirantes, pessoas idosas, também têm essa oportunidade de ser atendidas por esse formato. Então, não é um formato simplesmente elitista e excludente. Eu acho que é um preconceito pensar dessa maneira nesse momento. A gente precisa conversar com as comunidades para saber quais conseguem ser atendidas nesse formato e quais não conseguem. Algumas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade com esse acesso, mas a gente acaba oportunizando esse contato, né? Outra coisa que foi assim, muito interessante nesse projeto é que a gente, aos poucos, foi fazendo parcerias com outros serviços de plantão de outras universidades. Então, a gente já começou o projeto numa parceria com o UFABC e o IFSP, a Universidade Federal do ABC, lá em Santo André, e o Instituto Federal de São Paulo em Registro, com colegas que entraram, então, com a gente no plantão. E depois, a gente acabou fazendo uma grande parceria com a UFBA. A UFBA estava com um plantão, com um plantão grande, coordenado aí por 4 colegas docentes, e o plantão está sendo executado por estudantes de mestrado, principalmente, e outros de especialização de uma outra universidade particular, privada, mas também em parceria com a UFBA. E a gente acabou levando a parceria a um ponto em que os plantões se juntaram. Então, na verdade, agora as inscrições são em um link só, a gente centraliza as inscrições e distribui para os plantonistas, por ordem de chegada, e também por questão de adequação de horários, de um e de outro, mas virou um plantão só. O que também dá uma vantagem, porque se até hoje estudantes de psicologia nunca puderam ser atendidos na própria clínica escola, porque, em geral, as pessoas que estão atendendo os conhecem, nesse caso, a gente consegue encaminhar pessoas que a gente conhece para o pessoal da UFBA e vice-versa, oportunizando, então, essa possibilidade de atendimento dos próprios estudantes, né?
Eu fico pensando que muitas instituições têm entrado em contato com a gente, perguntando se seria possível uma parceria também com esse plantão que a gente está fazendo. Então, o plantão tem crescido cada vez mais. A próxima instituição parceira provavelmente será a UESC, a gente já está arrumando isso, né, para a UESC poder entrar. Mas a gente já recebeu contato, por exemplo, de lá de Fortaleza também, perguntando como é que faria isso e tal. Então, a gente percebe que, no fundo, a gente está criando um plantãozão agora, né, que está juntando muitas universidades. Estamos, inclusive, agora buscando esses contatos, não só para juntar necessariamente, mas para trocar essas ideias. E isso não era possível até algum tempo atrás, né? Da mesma maneira que a gente tem plantões trabalhando juntos, eu fico pensando que, no caso dos CCs teóricos, principalmente, de psicologia, seria muito interessante se os nossos estudantes aqui da UFSB pudessem participar de componentes curriculares lá da USP, de componentes curriculares da Unifesp, de componentes curriculares da UFBA de Salvador, da UFBA de Vitória da Conquista. E se a gente oportunizar realmente a educação conectada em rede, isso passa a ser possível sem que as pessoas tenham que se deslocar dos seus territórios. E aí a gente também pode pensar nisso para a própria UFSB. Fica aqui a sugestão para a Progeac, de que no próximo quadrimestre, estudantes de Itabuna possam se inscrever nos CCs optativos de psicologia, de que estudantes de Teixeira de Freitas possam se inscrever nos optativos lá de Itabuna, né, em CCs livres, optativos, porque agora isso é possível, pelo menos nesse momento de pandemia, isso está sendo possível, né? Então, a gente vê que existem muitas oportunidades que a gente tem com esse tipo de serviço remoto de educação, né, e que não eram possíveis na situação presencial. No caso específico da psicologia, os estudantes têm muito que aprender sobre o que é fazer um atendimento online. Porque, primeiro, é preciso aprender a trabalhar no que a gente chama de um setting diferente. O que é um setting? É o contexto em que a gente está atendendo, em que a gente está atuando. Então, uma coisa é eu atuar dentro de uma clínica escola, no consultório fechadinho, e outra coisa é eu atuar aqui na minha casa. Então, vocês estão vendo uma parte da minha casa, certo? Vocês estão vendo os meus livros aqui atrás, estão vendo que eu provavelmente estou aqui no escritório, talvez estejam vendo que meu marido está trabalhando aqui do lado, né? Tem uma cadeira aqui. Os clientes também vão ver. Claro que eu não vou atender com alguém dentro da sala, né? Porque não dá por questões éticas, mas eles também vão ver uma parte do meu espaço. E eu vou ver uma parte do espaço deles. Eles estão entrando na minha casa e eu na deles. Como é que isso implica, então, na relação terapêutica? O que é que eu infiro a partir da pessoa que está conversando comigo, a partir da primeira imagem que eu vejo do lugar onde ela está? Outra questão, como é que eu faço nos casos em que eu perco a conexão? Eu estava aqui conversando e, de repente, a internet travou bem naquele momento que a pessoa ia me contar algo crucial para o atendimento. Como é que eu faço se cair energia elétrica? Como é que eu manejo essa situação? Como é que eu faço um encaminhamento se eu estou atendendo alguém que é de Fortaleza, se eu não conheço a rede de lá? Então, são muitas as novas questões que se colocam por conta do setting, que são tanto éticas quanto técnicas, e que a gente passa a ter que lidar. Como é que eu faço prontuário online mantendo o sigilo? Então, são questões éticas e técnicas que a gente tem que lidar o tempo todo e ensinar aos nossos estudantes. Outra questão é que a gente pode permitir a participação do estagiário ou do supervisor como ouvinte, com uma menor perturbação da dinâmica da clínica, porque a pessoa pode até deixar a câmera fechada, com o cliente sabendo que ela está lá, claro, mas a gente fecha a câmera e está lá participando, né? E a gente pode oportunizar práticas em ambientes profissionais onde o trabalho remoto já é mais comum, como, por exemplo, a psicologia organizacional e do trabalho. E podemos ampliar também os campos de trabalho possíveis. A partir do momento em que a pessoa se forma, ela não necessariamente vai conseguir atuar numa política pública, embora seja o que a gente mais deseja, né, enquanto compromisso social da profissão. Mas ela pode ser que queira atender de formato online, e existe todo um público que tem buscado esse tipo de atendimento. Aí, por fim, eu também pergunto a vocês qual é o ambiente profissional das práticas online. Porque ele não é um escritório, ele não é um consultório, ele é esse ambiente aqui em que a gente está, certo? Ele é um ambiente que tem uma interação virtual, sim, mas o que é essa virtualidade? A gente está ou não está num encontro nesse momento? A gente está ou não está dentro de um encontro entre duas pessoas quando a gente resolve fazer um atendimento online? E aí eu também pergunto a vocês o que seria o estágio presencial que contempla as atividades mediadas por TICs. O aluno vai ficar na frente do computador e eu vou ficar do lado dele, sentada assim, do lado da cadeira dele? Como é que vai ser isso? Então, para mim, o único jeito de aprender o estágio
virtual, né, online, no estágio online, certo? É por meio da virtualidade. Então, me parece uma grande contradição a gente não permitir isso nas DCN. Só para concluir, este é o meu último slide, eu queria dizer assim, a educação online contempla todas as nossas especificidades da formação em psicologia? Não, claro que não. Mas a educação completamente presencial contempla todas as especificidades da formação em psicologia? Não mais também. Tudo já mudou, a gente não tem volta para um mundo que não tem internet, né? E então a gente vai precisar, sim, contemplar, né? Então, na minha opinião, né, para fechar, os cursos vão precisar ter atividades predominantemente presenciais, é claro, porque tem muitas coisas na psicologia que não dá para resolver de forma online, muitos públicos que não são acessíveis com essa modalidade, né? Mas é preciso, sim, oportunizar a inclusão dessas tecnologias, tanto nos CCs teóricos quanto nos CCs práticos e de estágios, para que a gente possa desenvolver essas competências e habilidades dos nossos estudantes. É isso, passo. Muito obrigado, Gabriela. A professora Gabriela fez alguns apontamentos interessantes, alguns questionamentos bem reflexivos aqui no final da sua apresentação, levando a reflexão sobre os ambientes de ensino remoto, os ambientes virtuais, como seriam esses ambientes, quais seriam esses ambientes adequados, e também deixou um outro questionamento muito interessante com relação aos estágios para a formação do psicólogo, para estar atuando nos sistemas remotos. Então, se existe a atribuição para que possa ser feito o atendimento remoto, por que não permitir também um estágio, que é o período em que o discente está aprendendo e exercitando a sua formação profissional. Então, deixou dois questionamentos bem interessantes que nós podemos estar resgatando para a reflexão logo em seguida. Passo agora para a professora Maria Cristina fazer a sua apresentação. A professora Maria está com a palavra. Não estamos lhe ouvindo, Cris. Pedimos um pouco da compreensão de todos. A professora Cristina está tendo um problema com conexão. Obrigado, Bárbara. Solicitamos uma compreensão por alguns minutos. A professora Maria Cristina está com um pequeno problema na sua conexão. Estaremos passando agora para o professor Miguel Andino, para que ele possa iniciar a sua apresentação, enquanto a professora Maria Cristina regulariza a sua conexão.
professor Miguel com a palavra. Minha apresentação, vou retirar a apresentação aí na... Então, eu não preparei uma apresentação PowerPoint, eu sou Miguel, sou médico de família e comunidade, professor da UFRB, é uma grande honra e satisfação de estar aqui com vocês, agradeço muito o convite da professora Jane, do professor William. Eu venho aqui para trazer a minha experiência como teleconsultor do Telesaúde, que eu tive há 1 ano e meio, uma experiência muito interessante, eu vou contar para vocês. Então, o Telesaúde Bahia, pensando no Telesaúde, né, que nasceu no Brasil oficialmente em 2007, a partir de um projeto piloto em alguns estados, o mais conhecido é o estado do Rio Grande do Sul, e a partir, em parceria com algumas instituições universitárias. Depois, a partir de 2011, o projeto foi se ampliado, né, foi se ampliando, e na Bahia começou em 2013, se não me engano. Era um serviço que era financiado também pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, e a partir de 2016 foi somente financiado pelo Estado da Bahia, gerenciado pela Secretaria de Saúde do Estado, Departamento da Atenção Básica e também em conjunto com a Fundação Estatal de Saúde da Família. Quais são os serviços que foram dados, né, pelo Telesaúde de Bahia? Tem o serviço de teleconsultoria, que eu vou explicar um pouco mais depois. Tem a questão de telediagnóstico, né, que existe, por exemplo, com leitura de eletrocardiograma à distância por especialistas cardiologistas para dar um apoio técnico a algumas unidades de pronto atendimento, por exemplo. Tem a questão da segunda opinião formativa, que constitui um texto baseado na literatura específica e que foca um tema que geralmente é demandado em várias teleconsultas, né, em várias teleconsultorias. Então, para reduzir um pouco o número de teleconsultoria e para prover dados para os demandantes. Tem a questão de teleeducação, provavelmente muitos e muitas de vocês devem ter assistido algumas web palestras de telesaúde, né, que trata temas recorrentes da atenção básica. E tem o que vou focar, né, o tema saúde, da atenção básica, por meio de telecomunicação, no caso, pelo site, né, telesaude, com 2s.ba.gov.br, né, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, questões relativas a processo de trabalho, podendo ser de 2 tipos. Tem uma teleconsultoria que é mais frequente, que é a teleconsultoria assíncrona, né, que é feito por escrito, o profissional da atenção básica que demanda, que tem uma dúvida, que tem alguma demanda, algum assunto que quer dialogar com os teleconsultores, e ele envia por escrito da maneira mais precisa possível, e o teleconsultor responde em 72 horas, tem até 72 horas para responder a essa dúvida por meio de material e referências bibliográficas, né? Essa demanda, essa dúvida é feita por qualquer profissional da atenção básica, pode ser agente comunitário, pode ser técnica, enfermeira, médica, gestora, né?
e vai passar para vai chegar na telesaúde. No telesaúde vai ser regulada por alguma reguladora multiprofissional, pode ser médica, enfermeira, etc., que vai codificar a demanda, né, que tem alguns códigos para poder depois fazer estatística e que vai ser encaminhada para o profissional ou a profissional adequada. E a resposta, né, construída por uma equipe multiprofissional, por enfermeira, odontóloga, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, médica, dentre outras profissões da saúde. E, como eu estava explicando, é baseado na literatura específica, colocando referências bibliográficas. Às vezes, tem cursos, por exemplo, da UNASUS, então a gente coloca no link, na resposta, tem tal curso que você pode fazer, né, para aprofundar esse tema. Tem vídeos, videoaulas, por exemplo, no YouTube, outros tipos de vídeo, outros materiais didáticos que a gente tenta disponibilizar como teleconsultor. Como eu falei, tem 72 horas para responder à demanda. Na minha experiência, tinha muitas demandas que eram relativas à gravidez, né? Como, por exemplo, os exames complementares, alguma alteração na ultrassom, alguma alteração numa sorologia, alguma infecção sexualmente transmissível na gravidez, sífilis, que é bastante frequente, infelizmente, né? Então, geralmente não, uma grande parte dos temas é voltada, né, nas minhas teleconsultorias eram voltadas para a gravidez, acredito que por motivo de grande número de consultas na atenção básica, tanto pelas enfermeiras, tanto pelas médicas, e tanto pela preocupação, né, a gente tem ainda mais preocupação quando a gente cuida de duas pessoas, de uma gravidez que está avançando, do feto, né. Outros tipos de perguntas, por exemplo, leptospirose, como funciona a sala de vacina, qual temperatura, qual material, como vai manejar uma leishmaniose, uma tuberculose, os contatos de um caso com tuberculose, um caso de zika, chikungunya, como deve se manejar a questão da área, se tem muitos casos, para quem devemos recorrer, além do manejo clínico, rastreamento, né, a prevenção, a integralidade, a partir de uma visão integral. As imunizações são muito frequentes também, as imunizações contra a raiva, por exemplo, depois de uma mordedura de cachorro, questões bioéticas, acompanhamento de doenças com condições crônicas, hipertensão, diabetes, né, e preparação de atividades educativas também. Isso do que eu recebia como teleconsultoria, era as questões mais frequentes. Então, era um tema, né, relativo a manejo clínico, a organização do processo de trabalho, a gestão, a prevenção, a educação em saúde, habilidades de comunicação, vigilância à saúde, dentre outros. Sempre quando a gente respondia, a gente devia tentar fazer uma integração da demanda, da resposta e de alguns atributos da atenção primária à saúde que podia se atrelar à demanda. Então, integralidade, né, coordenação do cuidado, atenção de primeiro contato, longitudinalidade, né, dentro dos atributos essenciais e dos não essenciais, orientação familiar comunitária, competência cultural. Essa resposta feita pela teleconsultora é feita geralmente em casa, home office, então não tem horário, né? Então isso é bastante tem bastante flexibilidade, né? Geralmente não é um trabalho que se faz 40 horas, então pode se fazer junto com outras atividades. E tem algumas teleconsultoras que têm uma parte do serviço lá na central da CESAB. Agradeço também as colegas lá, né, que sempre me acolheram muito bem, a Juliana, a Érica, Gladys,
enfim, todas as colegas que me deram umas dicas sobre as demandas que tem atualmente sobre Covid, né? Eu fiz uma pequena pesquisa ontem, demandando para as colegas que estão trabalhando lá, quais eram as demandas mais frequentes. Então, me falaram que tem uma demanda que continua, né, sobre as demandas habituais, como eu citei anteriormente, e tem muitas demandas sobre Covid, sobre modo de transmissão, imunidade, questão dos contatos, das sorologias, dos testes, da maneira de isolamento, de quarentena, manejo clínico. Então, tem muitas dúvidas, né, que surgiram, que estão surgindo ainda. Então, é um serviço muito importante, ainda mais nesse momento, né, de crise sanitária. Em relação à minha experiência própria, eu achei uma experiência muito interessante e relevante, já que trazia os casos mais complexos da atenção primária à saúde. Então, enquanto profissional, enquanto especialista em medicina de família e comunidade, me sentia muito valorizado, porque me traziam justamente questões bastante complexas que precisava estudar e que precisava também de um retorno com bibliografia, etc. Então, achei foi um trabalho muito enriquecedor para mim também. Me fez pensar, né, faz pensar nas limites da atenção básica, nas limites dos profissionais, nas limites do médico de família, de comunidade, até onde a gente pode acompanhar, a gente pode resolver as coisas na atenção básica, em que momento a gente precisa encaminhar o paciente, a gente não consegue mais manejá-lo e resolver, ser resolutivo na atenção básica, né? A gente tenta ter uma resolutividade de mais ou menos 90%, 80%, 90%, e a gente sabe que uns 10% não tem como resolver na atenção básica, precisa encaminhar para outro nível de atenção. E isso tem a ver, né, com a subjetividade da atuação, né, o conhecimento do profissional, a experiência, a questão psicológica, a questão da estrutura, né, tem vários fatores que influenciam no trabalho do profissional, tanto na atenção básica como no teleconsultor. O tempo, os locais de formação, eu, por exemplo, tive a sorte de, na minha formação de medicina de família e comunidade, eu fiz algum tempo de formação em vários locais, né, principalmente na atenção básica, mas também passei por algumas especialidades, como otorrino, como medicina do trabalho, psiquiatria, cirurgia ortopedia, coisas que me ajudaram muito e me ajudam até hoje no momento da resolutividade dos problemas e nas minhas teleconsultorias com os colegas na atenção básica. A teleconsultoria a gente tem que pensar também que é uma coisa que a gente faz no dia a dia, todo mundo faz, né? Quando surge uma dúvida em qualquer tipo de trabalho, a gente vai perguntar para o colega, a gente vai ligar para algum colega da mesma especialidade ou de outra especialidade ou de outra formação para buscar ajuda quando a gente tem uma dúvida, quer confirmar ou tem uma discussão, né, sobre um caso, uma situação, problema. Então, é uma coisa que a gente faz, mas ali a gente vai solicitar profissionais que têm tempo justamente dedicado para isso e que vão pesquisar na literatura, que vão dar uma resposta mais ampla, né, do que normalmente uma simples discussão de 5 minutos por telefone. Então, as potencialidades da teleconsultoria, como foi discutida, né, como todas as tecnologias, as teletecnologias ajuda, né, no caso de distâncias geográficas longe, né, reduz as distâncias geográficas, reduz também aumenta a velocidade da informação, né, reduz geralmente o tempo de receber uma resposta. Às vezes até dentro do mesmo hospital a gente vai ligar para outro colega que está no 10º piso para solicitar uma ajuda. Então, tudo isso já é feito em outros momentos, mas a gente pode refletir nisso aqui. É importante em casos de difíceis encaminhamentos para outros pontos da rede. A gente sabe que em Salvador, por exemplo, tem mais facilidade de encaminhar para outro colega
do que em algumas regiões do interior, então ajuda, né, na resolutividade, reduz o número de encaminhamentos. Para alguns municípios que têm dificuldade de criar uma política de educação permanente, isso também é uma ferramenta, né, tanto as teleconsultorias como as web palestras, é uma ferramenta dialógica, né, que parte, né, da dúvida, né, da prática, de um problema prático, e é uma metodologia ativa, que vai, a partir da reflexão do profissional, que vai criar uma pergunta, que vai descrever o caso, a situação da melhor forma possível, para que o teleconsultor possa responder e entender da melhor forma possível um contexto e a questão que precisa ser respondida. No sistema de saúde, né, nas suas bases estruturadas, né, na reforma sanitária, tem como competência constitucional de ordenar a formação dos profissionais. Então, é interessante porque faz parte, né, das competências do SUS. É uma estratégia, aqui vou trazer uma citação do Tiago Piropo, que trabalha também na coordenação do Telesaúde Bahia, que trouxe, eu peguei um trecho que achei interessante, que é uma estratégia de apoio assistencial que fortalece a integração na reforma, que fortalece a integração entre os serviços de saúde, que amplia a resolutividade e estabelece uma relação custo-efetividade. Então, por exemplo, reduzindo, né, encaminhamento desnecessário, e qualifica, né, as equipes de saúde da família através da educação permanente, sendo essa ferramenta a ferramenta de educação permanente. Além disso, é interessante porque cria material de pesquisa, né, para orientar a educação permanente, justamente codificando os reguladores, as reguladoras que codificam as demandas, criam material para educação permanente, né, conseguir orientar os temas mais demandados. E os desafios, para terminar, a questão da necessidade de conhecimento básicos de informáticas, né, como qualquer, como a maioria das novas tecnologias, precisa de uma conexão à internet de boa qualidade, de um computador adequado, né, o que não sempre é o caso, infelizmente, tanto em grande cidade como no interior. Uma das principais dificuldades que tirei de um artigo aqui para as enfermeiras na utilização da telesaúde foi a falta de tempo, a cultura dos profissionais que interferem na adesão para a utilização de recursos de educação à distância e a falta de capacitação para o uso do programa. Então, a gente sabe que a equipe do telesaúde fazem capacitações, né? A gente vê que é uma questão muito importante, os profissionais serem capacitados, como a colega falou antes também, é importante que os professores também sejam capacitados para tais tecnologias. Um desafio muito importante, que tive às vezes problemas, né, por isso que eu estava insistindo antes, é compreender a pergunta, o contexto do profissional que traz a dúvida, para poder responder da forma mais adequada, porque às vezes a pergunta não tem detalhe suficiente e a gente acaba respondendo outra coisa, né, uma resposta que não tem a ver exatamente com o que o profissional solicitante gostaria, que cria alguns ruídos, né, na comunicação e na avaliação do serviço, né, que é raro, mas acontece, por isso que é importante descrever da melhor forma possível a demanda. Tem a complexidade, né, do processo de saúde e doença, né, que envolve múltiplos fatores, não só biológicos, então precisa tentar trazer tudo isso, né, na teleconsultoria e não é uma tarefa fácil. Coloquei também que é importante que o profissional que utiliza esse tipo de ferramenta tenha cuidado para não se distanciar demais do usuário e se desresponsabilizando, né, o que pode acontecer com qualquer tipo de tecnologia, vai afastando as pessoas, né,
pode aproximar, mas pode afastar também. Então, acho que é um problema, é uma questão importante. E, para fechar, queria trazer uma citação também da Política Nacional de Adequação Permanente em Saúde, que traz que é importante refletir de modo permanente a realidade posta e buscar soluções criativas para a superação dos problemas de saúde e, por conseguinte, qualificar as ações no intuito de aumentar a resolubilidade e a eficiência do sistema de saúde. Uma citação de Sequin e Feuerwerker, de 2004. Agradeço a oportunidade e estou aqui para depois responder a dúvidas, se houverem, ou problematização. Muito obrigado, professor Miguel. Dando continuidade à nossa apresentação, estaremos passando agora para o professor Sérgio. Professor Sérgio, você pode iniciar a sua apresentação. Boa tarde para todos. Sou eu mesmo, né, William? É você mesmo, Sérgio. Pode fazer sua apresentação. Então, boa tarde para todos. Na verdade, a Jane me convidou aqui para participar dessa banca. Eu sou orientado dela e começando aí com o projeto aí do Prof. Saúde, do mestrado de Medicina de Família. Na verdade, eu já tive nas duas pontas, né? Eu tive na ponta da atenção básica, bem inicialmente, quando era posto de saúde, né? E tive vários caminhos. Depois eu voltei para a academia para fazer uma especialização. Acabei fazendo ortopedia, fiz farmaco, e fiz joelho, e fiz um monte de coisa. Fiquei vários anos em BH, aí trabalhei no SUS lá, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, que é a FEMIG, trabalhei no Odilon Deres, que é da prefeitura, né? E vim para Teixeira. Aí, com essa vida para Teixeira, acabei indo de novo, né? Para a rede SUS, né? Agora a nível de atenção terciária, que é hospitalar, mas a UFSB plantou o campus dela aqui, teve a prova para docente, eu acabei entrando, né? E a universidade entrou com a perspectiva de medicina social, medicina de família, e a gente fez os cursos da rede dos hospitais de São Paulo, né? Onde prepara mestres na área de saúde, mas em síntese. E a Jane trabalha com essa tecnologia de informação, e a nossa ideia é mais ou menos essa, e mostrar o que a gente pensa para fazer, e quem sabe a gente incrementa um projeto aqui no UFSB, de até mesmo uma cadeira, né? Uma cadeira de medicina, de telemedicina, de medicina de saúde, né? Só para a gente, historicamente, a gente vai lembrar que eu, por exemplo, comecei, o giz era branco, né? Nem giz, e o quadro ainda era negro. E a coisa evoluiu, né? Depois veio o giz colorido, veio retroprojetor e data show, depois PowerPoint com só foto, e depois veio com imagens, pequenos filmes, né? E a coisa evoluiu. Essa volta para a academia, o que eu observei? Eu fiz fora, fiz caratinga, fiz várias... Quer dizer, a vida toda estudando. Quando eu voltei agora como docente, o que eu observei? Que mudou algumas ideias, mas é um museu de grandes novidades. Aquela dificuldade de acesso não somente à tecnologia, mas parece que ainda continua distante o cidadão comum da universidade. Isso é fato. Eu sei o que eu senti, tá, gente? Talvez eu tenha me enganado. Da universidade realmente ser uma universidade aberta para todos, né?
Aí se discutiu, né? A professora Gabriela e a Rossi, discutiu dessa questão da acessibilidade. Eu acho que todas as duas foram bastante felizes, né? A professora Rossi colocando a dificuldade social, financeira, né? Para a comunidade adquirir meios, né? Para que pudesse ter essa acessibilidade. E aí a professora Gabriela falou, claro, existe o problema, mas diante do problema tem também uma coisa boa, que aumentou um pouco, né? Essa entrada das ideias comuns, da busca, né? Para essa pessoa comum, né? E isso é bastante interessante. O que a gente observa? Que com essa formação nova de metodologias ativas, que são extremamente necessárias, e o aluno hoje ele é totalmente diferente. Ele é aquele aluno que, se for uma coisa muito comum, ele se dispersa, ele não participa. Essa ideia da tecnologia, não somente tecnologia, tudo em excesso não é legal. Né? A gente sabe que o ideal é que a gente tenha um equilíbrio, né? Entre tudo. E o que a gente observou? Que o aluno, aquele que tem a ideia daquela coisa muito quadrada, não funciona bem. A universidade nossa, como ela está começando, ela não teria condições de laboratório, financeira, de ter grandes arquivos, grandes laboratórios. E para suprir essa carência, a tecnologia seria uma das formas. É claro que você vai falar assim, mas peraí, então todas as universidades que você passou, as faculdades, não, eram complexas. Muito pelo contrário, a gente sai, eu não sei se os colegas que fizeram aí, quando sai, você sai assim, muito chateado. Falei, poxa, fiquei tantos anos e isso que eu realmente queria ver, eu não consegui ver. Então, o que eu penso? Que a gente tem que deixar o mínimo de buracos, ou seja, não é que o acadêmico, o discente, vai sair, não, mas ter pelo menos uma ideia, né, de tudo. Né? É isso que nós pensamos. Por exemplo, na cadeira de histologia, de patologia, a gente poderia ter arquivos dentro dessa tecnologia da informação. Tem uma ideia do homem virtual também que precisa de ser realmente reavivada. E essa questão agora dessa pandemia, infelizmente, a gente vai poder, infelizmente, tá, gente? Ontem eu perdi um grande amigo, mas não, a gente vai ter que realmente crescer essa parte dessa tecnologia, talvez explorar mais isso politicamente para trazer meios de acesso às comunidades mais pobres dessas tecnologias, fazerem algum centro, etc. Assim como nós pensamos também, porque, por exemplo, Teixeira hoje é referência para em torno de 13 grandes cidades ao redor. Isso que o colega colocou anteriormente a respeito de, às vezes ele quer uma segunda opinião, a ajuda de um especialista, porque eu sempre falo que o médico de medicina de família, ele tem que ser um médico que tem que ter um entendimento muito maior do que qualquer especialista. Igual o colega falou, a grande maioria da medicina não mudou, ela vai ser o clássico, mas a hora que chega um entrave, realmente ele precisa de uma discussão. E a gente pensou até bolar depois, né, fazer um mecanismo de fazer uma interação sincrônica ou assincrônica, né, dentro de uma sala virtual, né, uma sala virtual. Essa seria a ideia. E assim, essa ideia nossa parece ser o que vai vingar o nosso projeto. Como eu já tive dos dois lados da ponta, eu sempre falo com o professor Jânio, falei, o grande elo que eu acho que é a grande dificuldade, não sei se o colega colocou aqui em Salvador, talvez seja mais fácil conectar a atenção, né, a estratégia de saúde e família com as outras os demais eixos da saúde de cada município, mas a gente observa que
o colega da atenção primária, ele fica com muita dificuldade de trazer os maiores problemas para a atenção secundária e terciária. E acredito eu que tendo essa interação, o entendimento, quando o colega que está numa atenção primária passa um problema para um subespecialista ou para um especialista, isso eu estou falando só na área acadêmica médica, tá, gente? Eu acho que o próprio colega que está do outro lado, ele pode sensibilizar com o problema e realmente discutir com o colega, olha, o caminho, realmente você está no caminho, mas a gravidade é maior. Só para citar um caso rapidamente aqui, eu já citei para a Jane, a gente teve um atendimento de uma adolescente, né, 14, 15 anos, com um trauma importante, história de trauma, que evolui com dor em um membro inferior direito. Quando chegou para a gente, foi tratada só o trauma, quando chegou a evolução já era ruim. E acabou, era um tumor bastante agressivo e perdendo a paciente. Eu acho que tudo tem que ter uma engrenagem que funcione. O homem só vai chegar em Marte se ele conseguir chegar na Lua, fazer ali uma área para ele descansar, para ele voar até Marte. Eu acho que tem que ter a conexão de todos os eixos da saúde, porque senão fica isolado e enfraquece todos os braços, não somente a atenção primária, mas a unidade básica, o pronto atendimento e até o terciário. E é isso que eu tinha para falar e passo. Retornando agora, muito obrigado, professor Sérgio, pela fala, e trazendo também as experiências da sua formação médica e as novas perspectivas para as formações futuras. Eu vou passar agora para a professora Cristina, Maria Cristina. Professora Maria Cristina, fala contigo. A professora Maria Cristina continua com um problema no seu áudio. Professor Adroaldo, vou passar então para o professor Adroaldo fazer a sua apresentação. Tá bom, deixa eu só me organizar então aqui. Obrigado. Okay. Eu não vou... Escuta? Alô? Escutamos sim, professor. Ok. Eu não vou apresentar slide, vou apenas falar. Tá ok? Abrir a câmera. Ok. Professor Adroaldo, por favor, abra sua câmera. Estou fazendo isso. Ok. Boa tarde a todos e todas. Né? É um prazer, né? Quero agradecer o convite da professora Jane, que já temos um trabalho de muitos anos na pesquisa, no trabalho, na própria atividade de formação permanente de saúde. E fico feliz, assim, nesse convite, né, de participar desse
desse seminário de tecnologias interativas, educação conectada, com uma provocação, né, possíveis caminhos para a formação em saúde no século XXI. Às vezes a gente olha para um título de um seminário e isso abre para a gente série de reflexões, e que me parece que os fatos, sejam eles de caráter epidemiológico, seja ele de caráter social, político, eles também vão alterando as nossas percepções de tempo. Né? O século XXI, ele é marcado, ele já começa com uma perspectiva, talvez não temporal do século XXI, mas ele começa com um fato histórico, quando se trata das tecnologias de informação e comunicação. E quero dizer que, por exemplo, as tecnologias, elas têm, na verdade, seu fundamento ao longo da história, e vimos isso com que a tecnologia e trabalho são duas coisas que estão bastante associadas, mas as tecnologias de comunicação e informação, ela também veio reconfigurar a perspectiva de espaço, a perspectiva da produção de dados, de informação, e também, nesse momento específico, ela também veio alterar a nossa intimidade. O trabalho remoto, não diria uma educação à distância, mas o trabalho remoto, ele também alterou uma cultura, tanto a cultura do professor, que nem sempre está acostumado a lidar com esses desafios das tecnologias, por exemplo, usar uma câmera, né, usar uma iluminação, ou seja, o seu espaço de casa, ou seja, tudo isso são fatores importantes nesse universo. Eu tenho uma experiência já trabalhando nessa perspectiva já há mais de 12 anos com a educação semipresencial e também a educação à distância, e vimos que tem toda uma complexidade na produção desses dados. Mas o que me traz inicialmente, inclusive já utilizando um pouco das provocações que foram feitas pelos professores, quando se coloca principalmente do ponto de vista da desigualdade social e tecnológica, né, que são coisas que a gente, ao mesmo tempo, passa a ter acesso, mas a gente tem que entender também que, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade que tem mais celulares do que, propriamente dito, população. Ou seja, você tem um quantitativo, segundo uma estatística de 2016, aponta o quantitativo de pessoas que passam a ter celular e, ao mesmo tempo, ter acesso às tecnologias. Mas isso não implica dizer, pelo fato de ter o celular, de ter acesso à tecnologia, ao mesmo tempo ter acesso aos conteúdos, que significa uma inclusão digital. E um dos grandes desafios que, inclusive, permeia sobre as nossas mentalidades, né, que, por exemplo, nós somos de uma geração que vimos a internet nascer na década de 90. Né, vimos quantas reações tivemos quando tivemos a possibilidade de compartilhar vidas a partir da internet 2.0, que hoje já fala já de internet 4.0, as pessoas têm falado sobre isso, e quanto isso alterou também as diversas formas. Eu acho que também, uma primeira provocação que eu acho, que a gente precisa também entender esse universo tecnológico que está em jogo. Entender o que é esse universo em nuvem, o que é esse universo das plataformas, o que é esse universo que está posto para nós como grande desafio, né, e que, ao mesmo tempo, requer, gerando diferentes formas de economias, né? As economias passam a girar em torno disso, em torno da educação, em torno das empresas que trabalham com suporte tecnológico nesse sentido, mas que a gente precisa também compreender esse universo. Não basta somente a gente entender as tecnologias interativas, se a gente não entende de como isso acontece. Há pouco a professora Gabriela fala da perspectiva do sigilo. Isso é um problema que a gente precisa discutir no mundo da internet. O sigilo é uma coisa complexa, né? A depender de quem tem acesso, é óbvio que todas as nossas informações, todos os nossos projetos que são produzidos e que colocamos em algumas plataformas, ela vai virar um banco de dados de determinadas empresas. Por exemplo, o Google tem essa perspectiva de se tornar uma empresa de dados para se tornar uma grande empresa de publicidade. E ela precisa de dados, algoritmos que estão em jogo. Então, ao mesmo tempo que falamos da perspectiva tecnológica, a gente precisa também pensar das relações que se dão a partir disso. Né? Ou seja, as mudanças que dão em torno do complexo universo das redes.
E diria também que a própria perspectiva do real virtual, que ainda é um problema também para nós, porque a gente foi formado de uma outra forma, talvez os mais jovens podem ter uma outra perspectiva nesse sentido, mas a virtualidade ainda parece que as pessoas têm a dúvida do que é o real, do que é o virtual. E aí vem a série de questões que precisamos ampliar, ou seja, a tecnologia humaniza. E como é que essa tecnologia ela pode humanizar mais a saúde? Ela pode abranger, aumentar a capacidade de a gente atender o maior número de pessoas. E como é que vai se dar isso? As pessoas do outro lado que estão lá. E como é que se dá na perspectiva de um país de ampla desigualdade social, cultural, social, tecnológica? Como é que se dão essas questões dos vínculos que são estabelecidos no processo do cuidado? Então, isso implica um universo que muda. Ou seja, a pandemia, ela nos trouxe como desafio grandes possibilidades de a gente mais rapidamente conviver com esses desafios das mediações tecnológicas, porque ele tira a gente desse lugar e passa a fazer com que o nosso cotidiano seja dessa forma, como esse seminário que vem acontecendo aqui agora. E para isso é o que abre. A gente precisa fazer também uma reflexão sobre esse universo da educação online, da educação remota, da educação à distância. Eu não gosto muito desse termo distância, porque a gente percebe que a distância é física, mas o processo da interação, da empatia, da relacionamento, ele está em jogo. E assim mesmo precisamos refletir esses problemas que estão colocados, principalmente no que trata da privacidade dos dados. E a educação em saúde, a educação continuada, a educação permanente, ela precisa também ser pensada numa perspectiva de entender que não basta a tecnologia. Eu tenho muito preocupação de quando a gente fala das tecnologias como se ela fosse um fim em si mesmo. A gente precisa entender ela apenas como meio para que a gente possa alcançar os objetivos que é a formação. E que isso implica também a gente reconstruir formas de lidar com esses objetos. É claro que uma pesquisa em educação também implica também uma pesquisa em comunicação. Implica em conceber essas interfaces que estão em jogo, esses saberes que estão colocados, mas também eu acho que uma oportunidade muito grande para que possamos também construir bancos de dados que sejam capazes de utilizar-se como elemento de formação, principalmente seja na comunidade, seja no processo do cuidado, seja no processo da educação para a saúde, enfim. E com isso coloca que a comunicação mediada por computador, ela tem esses desafios, mas eu tive aqui desculpe, gente, eu tive uma pequena... Vocês conseguem me escutar? Aqui, ok. Então, isso traz para nós, como desafio, que é justamente como desenvolver, nesse tempo de pandemia, ou utilizar as diversas inovações tecnológicas que hoje exigem de nós uma hibridez entre o real e o virtual, mas entendendo que o real e o virtual, ao mesmo tempo, eles estão juntos. É uma conexão que se dá nesse processo. Do ponto de vista, como que a comunicação ou as tecnologias interativas, ela promove interatividade de fato? Como é que se coloca esse protagonismo na aprendizagem do aluno? O que faz com que ele possa ter uma participação melhor, aumentar a sua motivação e, ao mesmo tempo, poder participar mais efetivamente do processo de formação e de aprendizagem? E por isso também, eu acho que a gente precisa pensar a perspectiva das aprendizagens, da aprendizagem colaborativa, mas também que ela seja significativa. Porque o uso das tecnologias digitais, principalmente para o trabalho de saúde, que a gente foi citado agora, chamada telemedicina, né, que pode prover serviços médicos aos pacientes utilizando tecnologias interativas, e vimos que isso é um contexto, principalmente pós-guerra, inclusive pós-guerra, e pós o processo complicado da Guerra Fria, em que as tecnologias foram usadas. Aliás, as tecnologias, ela tem grande impacto, principalmente, para os sentidos, para as necessidades de guerra. E hoje estamos numa guerra. E o uso dessas tecnologias não pode ser banalizado como apenas um mecanismo de produção de dados, não pode ser pensado somente como inteligência artificial.
mas pensar como tecnologia interativa que ela seja capaz de alterar um processo. A gente sabe que isso tem sido um problema na perspectiva da desigualdade, do contexto social, mas que isso também nos implica as práticas tecnológicas, a educação, a comunicação não podemos pensar. E isso nos exige sair do lugar disciplinar para o lugar interdisciplinar, porque é preciso pensar a tecnologia, mas pensar a educação, mas pensar a comunicação, ou seja, o que se impõe nessa alteração de sentido? E aí, quando a professora falou também da perspectiva da alteração do sentido da leitura, eu falo também um pouco dessa perspectiva da chamada leitura imersiva, que é muito discutida por Santaella, Lúcia Santaella, que traz a perspectiva da leitura imersiva, porque ela nos tira do lugar e dá várias possibilidades da gente discutir, a gente ter acesso às informações. Ou seja, os diversos links, hiperlinks, os glossários, as possibilidades de wikis, as possibilidades da gente utilizar esses meios como processo educativo, mas que a gente tem que pensar de que maneira podemos estimular que está lá. Então, nesse sentido, as mídias digitais, as tecnologias interativas, significam, ao mesmo tempo, essa hibridez, tendo em vista as relações que se dá por uma realidade técnica, que a gente conhece, mas precisa reconhecer os espaços que esses sujeitos que estão mediados ou que estão do outro lado na relação, e essa perspectiva das experiências dos mundos virtuais, as experiências contemporâneas que estão em jogo. Mas a comunicação, ou seja, a educação digital, a educação online, ou a educação remota, como a gente vai ter que decidir, ter que ver com esse processo, ela restabelece também esse processo comunicacional no sentido de entender a produção de meio de difusão. Ou seja, como que as metodologias ativas elas podem produzir sentido? Como que a gente pode considerar que o estudante, como centralidade do processo de aprendizagem, ele se torna um interlocutor também complexo, porque ele traz para esse processo que tira a gente desse lugar que a gente aprendeu de ser professor, né? Ou ele muda a nossa necessidade de ser professor na perspectiva tradicional e colocar esse aluno como centralidade e nós como aquele sujeito que vai estar mediando um processo de saber, que é um pouco do que a gente entende na saúde coletiva. Ou seja, a necessidade de compreender esse universo também computacional é uma exigência também para nós. Porque a gente precisa sair desse lugar de que sempre o técnico faz para a gente, mas precisa entender fazer isso também. Né? Porque a gente torna mais criativo o nosso processo. A gente precisa entender os suportes, o design institucional que está em jogo, na perspectiva da gente alterar um pouco esse contexto dessa motivação daquele sujeito que está do outro lado. Eu tenho, assim, experienciado algumas vivências de estudantes que reclamam que o professor toca a câmera, vai dar a sua aula normal. Isso não é suficiente para esse processo interativo. Então, a lógica dos algoritmos define também a interatividade e os temas de interesse que demarcam essas conexões. Ou seja, isso exige para nós a forma de interação, mas também a manutenção dos laços desse vínculo que é importantíssimo no processo do aprender e ensinar. E como que isso se estabelece através das relações? Porque vivemos num universo onde está, a cada momento, as relações, os laços humanos, eles vão sendo substituídos pelos laços em rede. Ou seja, e laço em rede significa a gente estar dentro de um ambiente que tem toda uma estrutura tecnológica para produzir chamados algoritmos e, ao mesmo tempo, disponibilizar aquilo que é de interesse de determinado setor. Então, isso ocorre, a maioria, por laços fracos, que vão se dando no processo. As redes são os principais meios para manter as relações. E como que essas redes ela pode tornar efetivamente colaborativa? Então, isso remete a algumas problemáticas. Entender da mídia, entender da educação, entender das tecnologias não significa tornarmos experts nesse campo, mas entender de como funciona, de como é que ela vai ser. Até porque ela é apenas um meio. O que é o ponto central é a formação, o fim, aquilo que nós vamos ter, que é o próprio discente, e o professor que, ao mesmo tempo, também altera a sua capacidade do próprio trabalho. Então, o trabalho docente, no modelo hegemônico, ele está centrado numa sala de aula, está centrado num processo. Eu acho que vocês aí na UFSB têm uma característica diferente de atuar do ponto de vista do uso das tecnologias. Isso é importantíssimo. Mas é preciso também pensar na formação docente. A formação docente, ela precisa também ter um investimento acompanhado dessas várias alternativas de aplicativos que podem ser usados. Não para tornar
uma formação mecânica, mas esses aplicativos ele pode também mobilizar esses estudantes. Ele precisa sair do lugar. A gente não pode conter um jovem somente numa tela, achando que ele vai ter a motivação de adentrar esses universos do conhecimento. Ou seja, há plataformas que abrem possibilidade de você fazer uma brincadeira, um jogo. Né? O que isso torna para desafio para a gente? Pensar a desigualdade de acesso, pensar a perspectiva da infraestrutura, o uso tecnológico, a própria cultura digital, que são esses desafios. E quando a gente vê essa necessidade, aqui está um jogo. Como que a gente vai enfrentar a perspectiva desses alunos que não podem necessariamente ter acesso à internet, ou que às vezes tem que usar pelo celular, que são limitados, né? Ou seja, o sistema mobile ele é muito limitado para o uso de algumas plataformas que estão em jogo. Então, o que eu coloco como final, minha fala é bem curta, porque foi me dito que eu só tenho 10 minutos, né? E já são quase 6 horas, eu digo que as mídias interativas passam a ser um desafio para os professores, porque ele também precisa da formação. O professor não é mais a centralidade, mas aquele que facilita o processo da relação docente e o processo da aprendizagem. Não estamos trabalhando mais com uma perspectiva linear, estamos trabalhando com a perspectiva de uma interação. E interação significa você, o tempo todo, alterar o texto do outro. É isso que não fala um pouco da leitura imersiva. A leitura imersiva, ela nos exige possibilidades de leitura diversas, através de um vídeo, através de um texto, através de um podcast, através de ou seja, no áudio, melhor dizendo, através de uma fotografia, através de uma experiência que seja um mapa, seja o que for. Seja o corpo humano tratado nessa perspectiva, ela também nos tira desse lugar, para formarmos docentes e discentes interlocutores de um processo. Então, eu fiz minha fala muito curta, porque eu tenho a impressão que tiramos cada um 10 minutos. E por isso que, na verdade, eu termino minha fala aqui e passo. Obrigado. Muito obrigado, Adroaldo. Realmente, o nosso tempo está se esgotando, mas a sua fala foi muito reflexiva. Eu agradeço a sua participação. Passo agora a palavra à professora Jane, enquanto mediadora, para saber se temos alguma pergunta, algo para discutir. Não temos nem tempo para pergunta, nem para discutir. Aqui é só para agradecer. Eu queria que... Cadê a Gabi? Gabi está entrando. Eu queria que todo mundo estivesse aqui na tela para que a gente pudesse registrar esse momento. Mas agradecer a todos, a Sérgio, a Miguel, por sua filhota linda, uma das filhotas lindas aí, a Gabriela. Também, cadê a tentativa de Cris, né, participar, que não deu, a gente sabe que às vezes a tecnologia faz isso. Rocio, muito obrigado. Belis é meu parceiro de muitos anos, a gente tem uma produção bem legal juntas, ele sabe que essa discussão a gente vem há 10 anos, né, Belis? Com certeza. Como inserir essa tecnologia numa formação qualificada de profissionais da saúde, comprometidos com o Sistema Único de Saúde, com a formação não segmentada, não especializada. E a fala de Sérgio, inclusive, ele trouxe a questão quando ele afirma que os profissionais da atenção básica deveriam ter um conhecimento muito maior. Então, o que é que eu tiro aqui desse encontro? Que a gente vai ter outros encontros. Eu aqui na UFSB, eu coordeno um grupo de educação digital interativa. Eu acho que a gente precisa discutir a essência. Eu vou trazer aqui Luiz para discutir um conceito, né? Que ele é um professor convidado aqui da UFSB e ele é professor permanente do mestrado para discutir tecnologias com a gente. E eu venho com o Belis há muitos anos, fazendo já essa discussão no Instituto de Saúde Coletiva, né, da UFBA, e aqui eu tenho grandes parceiros. Não vamos ter condições de responder nenhuma questão, mas eu vou levar essa webinar para um outro momento, e aqui é só agradecimento. Muito obrigada, e obrigada, William, por proporcionar um encontro tão lindo. Sua filha é linda, viu, Miguel? Obrigado a todos, obrigado, Jane. Agradeço a participação de todos, esperamos ter outros momentos. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas
Informamos que a próxima conferência será agora às 19 horas, com o professor Nelson Preto, e o tema será Educação Mediada por Tecnologias em Tempos de Pandemia. Vocês podem conferir a nossa programação no site do evento. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Tchau. Como não vi vocês aí, Jane, Rocio aí. Agora foi. Agora foi, tá vendo? Ah, meu Deus, beijo. Agora foi. Então, pessoal, obrigada pelo convite e a gente vai se falando.